Processos. É, eu não estou falando de processo judicial, não. Eu estou falando de processos da nossa vida e o que nos tornamos hoje. Essa é uma dúvida, né? Na era do imediatismo, onde eu quero tudo para agora, tudo automático. Eu quero hoje, não consigo esperar mais. A gente tem um grande problema, e esse é um problema que tá na gente, né? Mas eu preciso voltar os meus olhos nessa questão, porque muito provavelmente você pode estar tendo ou enfrentando algum tipo de situação por não respeitar os processos da sua vida. Exato. Quando a gente trata de processos, o que a gente tem, né? A gente tem diversos ditados populares. Por exemplo, aquela coisa do porque na minha época não era desse jeito. Porque existe um tempo para tudo, né? A Bíblia trata muito disso, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear. Sim. Por que eu preciso lembrar dessas questões e tentar aplicar isso no hoje? Exatamente porque a nossa perspectiva hoje é muito uma ideia de como eu posso ter o maior rendimento com o menor esforço e o menor tempo, né? Aquela bem visão de engenharia de produção. Como eu vou otimizar processos? Eu até fiz um vídeo sobre otimizar processos, só que não é nesse sentido, tá? De pular etapas, mas é de melhorar aquilo que eu já faço e aumentar a percepção sobre aquilo que eu já faço. É, entendendo que a nossa vida ela tem etapas, então tem a fase da infância, da adolescência, a fase adulta, né, o jovem adulto, o adulto pleno, o idoso, a transição para a fase idosa. A gente tem diversas etapas da nossa vida que a gente define como faixas etárias, classes, ou seja lá o que for, e que cada uma dessas fases tem o seu processo próprio, né? O que é muito comum da gente entender. A criança brinca, a criança tem que correr, a criança tem que se descobrir, a criança está numa fase de ser educada, de ser ensinada. O adolescente já está numa fase de autoconhecimento maior, mudanças corporais, conhecimento sobre o corpo, elaborar aquilo que ela vai ser no futuro, seus gostos pessoais, dilemas da adolescência, né, sexualidade principalmente, a fase adulta inicial, mercado de trabalho, faculdade, relacionamentos, né? Ai, nossa, eu vou me casar, não vou me casar, o que eu vou fazer? Eu quero viajar, eu quero construir uma família, eu quero crescer na minha empresa, ganhar muito dinheiro. A fase já do adulto estabilizado. Quais são as minhas metas agora? Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma segunda faculdade, porque eu já tenho uma estabilidade prévia, investir em algo, curtir mais a minha vida, ou criar os meus filhos que eu tive ali anterior, ou mesmo ter filhos agora que eu estou mais estável. Assim, tem a terceira idade, tudo. Cada fase tem o seu processo definido. Ainda que tudo isso esteja muito misturado, porque não tem como eu falar assim, tá, a partir dos 10 anos você deixa de ser criança, se torna um adolescente? Ou será que é a partir dos 12? Ou 14 anos? O adulto de fato, ele é com 18 anos
Ou 21, como a gente vê em outros países? Será que eu posso tirar carta com 18, ou com 16, ou com 21? A gente não para questionar tanto isso. E sim, é uma coisa que dá uma dor de cabeça para eu tentar definir. Porque a definição de maturidade a gente não faz a partir de idade, né? Tem pessoas com 20, 30 anos que ainda são muito imaturas, 40, 50, 60 anos, e nunca vai crescer, nunca vai desenvolver. Mas a gente também tem adolescentes que são extremamente maduros, que são responsáveis. Cada situação é uma situação única. Então a gente não pode generalizar. Mas sim, no contexto geral, enquanto normativa de leis e tudo mais para manutenção da sociedade, a gente acaba tendo que definir ali, tá, 18 anos então, você tem maioridade, presume-se que você é responsável, ou seja, também tem mais obrigações e deveres, maioridade penal, você pode tirar carta, porque entende-se que com 18 anos você está apto para dirigir e também se colocar a esses riscos. A pergunta é: será? E a resposta é: não sei. Mas está definido porque a gente vive no Brasil, então é assim que funciona aqui. Ok, ponto. O que a gente tem que dar uma desacelerada agora e perceber? A transição entre cada uma dessas fases, eu preciso olhar e principalmente respeitar. Porque a nossa tendência, principalmente com a questão da evolução da tecnologia, globalização, veio todo um mar de valores novos que a gente acaba absorvendo meio que indiretamente ou inconscientemente. O imediatismo é um deles. A questão da otimização, a questão de ter o maior lucro possível de uma maneira rápida. Porque quem trabalha é burro, ou quem trabalha é porque não encontrou um meio de ganhar dinheiro fácil. Sim e não. Qual que é um dos maiores problemas disso? A gente acaba atropelando os processos necessários para o nosso próprio crescimento. Não é toda situação que, porque serviu no outro, que vai servir na minha vida. Infelizmente, como a gente tem muito hoje essa questão de comparação, de visibilidade, eu vou ficar olhando o que o outro faz, eu vou ficar olhando o que o outro tem, eu vou ficar olhando o que o outro está fazendo, os seus planos e sonhos, eu passo a gerar uma autocobrança em mim que muitas vezes é irreal. Eu preciso analisar a minha vida, eu preciso analisar como que eu funciono, os meus planos, os meus gostos, o que eu quero. Aí eu traço uma estratégia. Os pais, infelizmente, eles colocam uma carga muito pesada em relação aos filhos também. No sentido de: olha, meu filho, eu não fiz faculdade, então você vai fazer. Olha, meu filho, você vai fazer medicina porque eu quero filho rico. Eu quero isso para minha vida? Eu aqui na posição de adolescente, na posição de jovem adulto. Mas pai, mãe, eu quero fazer psicologia. Não, psicologia não dá dinheiro. Você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, porque é isso que dá dinheiro. A pergunta é: quem falou? Então, existe muito uma imposição de valores e regras dos pais em relação aos filhos de uma geração que não é mais atual. E os filhos acabam absorvendo isso e aplicando isso para a própria vida deles, e vira uma vida infeliz, vira uma vida insatisfeita, vira uma vida frustrada. Uma vida onde eu passo a me cobrar muito e eu não vivo para mim de fato. Ok, vamos fechar esse panorama e voltar para os processos.
Se eu entendo como cada fase que ela tem o seu período, que ela tem as suas expectativas, que ela tem os seus valores, né? O que a gente espera da fase primária, ali, a infância? Alfabetização, conhecimento próprio, reconhecimento de emoções, falar, ler, saber definir aquilo que a criança está sentindo, ter uma empatia, uma perspectiva sobre o mundo, desenvolvimento motor, desenvolvimento da motricidade, seja ela fina ou grossa, né? A gente tem uma série de critérios a serem cumpridos nessa primeira etapa. Ok, normal. Cada etapa, cada fase tem os seus critérios esperados, mas não que eles necessariamente precisam acontecer e não necessariamente também que vai ser demorado. Pode ser que esse desenvolvimento ele seja normal, ele seja rápido, ele seja automático. Tudo depende do ambiente, dos pais, das influências, qual a comunidade que a pessoa vive, no sentido de os círculos que englobam a questão social, igreja, família, é uma situação de risco, é uma situação de violência, criminalidade, perigo, tudo isso implica. Certo. Entendendo esse segundo panorama, a gente olha para os processos então como algo que deve ser respeitado. Não adianta eu tentar otimizá-los no sentido de encurtar o tempo. Isso pode até dar certo, eu até posso conseguir conquistar coisas lá da frente no hoje. Mas a pergunta que eu tenho que me fazer, eu consigo suportar isso? Eu consigo lidar com isso? Um problema que a gente teve muito na minha época, na minha geração, a gente começou a ter aquela questão da progressão, né, nas escolas. Então, se você é um aluno de uma série inferior, mas tem muito conhecimento, eu vou te jogar lá para cima. Tá, então eu sou do sétimo ano. Ah, você faz uma prova, vai para o oitavo, para o nono ano, então você se forma no ensino médio mais cedo. Tá, gente, a ideia parece ser muito boa, mas a pergunta é: o meu filho, ele está preparado para isso? Porque de que adianta ele se formar no ensino médio com 15, 16 anos, mas ele não conseguir lidar e não ter maturidade para entrar numa faculdade, para lidar com as pressões da vida? Não adianta. Esse é o maior problema hoje. Então, eu tentar otimizar os processos, eu tentar adiantar situações achando que eu vou estar passando na frente dos outros, isso daí é mentira. Mas entender que cada um tem o seu próprio tempo de amadurecimento, de desenvolvimento, esse sim deve ser o foco. Porque aí eu consigo lidar com as coisas e com as mudanças sem ter tanto sofrimento, sem ter tanto prejuízo. Complicado, né? Olhar a vida desse jeito. Um exemplo simples é: se eu estou começando a trabalhar agora na clínica, eu acabei de me formar. Eu tenho condições de atender 20, 30 pacientes, quando na faculdade eu atendia talvez 5. Gente, provavelmente eu não vou ter cabeça para discernir e administrar tudo isso. Então, eu não posso olhar achando que eu consigo. Eu tenho que avaliar primeiro se eu consigo. Por isso, etapas. Vamos devagar? Começa com 5, vai para 10. Tá tudo bem? Se tá tudo bem, então a gente continua crescendo. Eu preciso respeitar e entender os processos da nossa vida. Senão, eu mesmo começo a me sabotar. Pensa nisso.